faz do meu nada amor, da irmã Kelly Patrícia. Nós refletimos um pouco sobre esta graça que acontece dentro de nós, que acontece em cada um de nós, que transforma a nossa vida, transforma a nossa história e nos aponta diretamente para Cristo, nos aponta diretamente para Deus e renova a nossa história, renova a nossa vida. Ora, os apóstolos, eles tiveram esta vida renovada, tiveram esta graça de Deus, tiveram este amor profundo dentro dos seus corações. Este amor profundo fez com que eles fizessem coisas que eles talvez jamais poderiam imaginar poder fazer. Fizessem prodígios, fizessem grandes obras. Ora, essas obras, este amor, tudo isso é a graça atuante do Espírito Santo na sua vida, nas nossas vidas. Esta graça atuante modifica a todos nós. Ela não somente modifica, mas ela refaz todo o ser, refaz a nossa morada, refaz os nossos pensamentos, refaz a cada um de nós. E é isso o que nós desejamos. Eu estou digitando aqui, pesquisando sobre a própria liturgia de hoje. E nós precisamos viver de uma forma diferente. Nós precisamos mudar, assim como os apóstolos. Nessa liturgia de hoje, Pedro dá esse testemunho. Deus exalta Cristo. Cristo torna-se o guia supremo, torna-se o Salvador. Mas ele faz isso porque a Cristo é concedida uma graça muito maior, a de dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. Ora, Cristo, a graça maior é ser o guia supremo, o Salvador. Ele não recebe esta graça, ele é a própria graça. Mas a graça é para mim, para você, para cada um de nós. A graça é exatamente esta consolação. O perdão nos consola. O perdão conforta a nossa vida. Porque imaginemos a situação de nós vivendo numa situação de pecado, vivendo afastados de Deus. Imagine-se nesta situação. E esta situação toda, ela infelizmente nos atrai para a terra, nos atrai para baixo. Esta situação toda, ela nos domina. Esta situação toda, ela infelizmente deturpa o nosso pensamento, deturpa o nosso coração. E nós, com o coração deturpado, com tais dificuldades, nós nos perdemos. Nós nos perdemos nesta história toda. Esta perda em nós, esta dificuldade, infelizmente, é o pecado que atua em nós. Mas nós
fomos como que curados disso, fomos como que libertos de tudo isso. Esta liberdade, esta cura, este mal, nós fomos curados pela própria graça de Cristo, Cristo ressuscitado. Ora, este Cristo que muitos matam em seus corações, nós o seguimos, nós o obedecemos. Obedecer a Cristo, obedecer à vontade do Pai. Será que isto tem feito parte da minha vida? Será que isto tem feito parte da sua vida? Será que isto tem feito parte da sua história, da minha história, a ponto de transformar, de renovar as nossas vidas? Ora, é necessário que haja uma mudança. É necessário que haja um passo, que nós possamos modificar tudo isso, que nós possamos mudar este algo dentro de nós, a ponto de nós mudarmos também lá fora, mudarmos o mundo, mudarmos com a graça de Cristo. Que o Senhor possa nos alimentar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conceder esta graça, a sua bênção, e assim nós possamos, repletos do Espírito Santo, existir. Neste dia, a liturgia, também no Evangelho de São João, eu havia dito para vocês que havia uma conversa um pouco longa de Jesus com Nicodemos. Nós continuamos nesta conversa. Jesus diz para Nicodemos sobre nascer do alto. Diz Jesus: se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Interessante, eu estava dando uma aula estes dias sobre exatamente isso, sobre metafísica. A metafísica, ela nos convida a algo, a transcender, transcendência. Este transcender é passar do limite, ir para um além. Metafísica, tá? Metafísica significa aquilo que está além do ordinário, aquilo que está além da physis, do natural, o sobrenatural. Uma filosofia sobre o sobrenatural. Nicodemos havia feito uma pergunta para Cristo: como alguém pode nascer sendo velho? Isto é um problema da física. A física não conseguiria resolver este problema. Isso é muito interessante, né? A física de fato não consegue resolver este problema. Como alguém nasce se é velho? Poderá acaso entrar no ventre da sua mãe novamente? E Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, uma dupla colocação. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Bom, nascer do alto é necessário para que eu possa ver o reino de Deus. Mas então como que eu faço para nascer do alto? Olha, para nascer do alto, eu preciso nascer da água e do Espírito. Lembremos São João Batista, que fazia um batismo pela remissão dos pecados. O próprio Cristo institui o sacramento do batismo, que apaga o nosso pecado. São João Batista fazia um batismo para a remissão, o reconhecimento dos pecados. Mas o batismo de João não apagava os pecados. Era preciso que Cristo entrasse na água. Era preciso que Cristo fosse batizado no Rio Jordão para que ele purificasse essa água e ela se tornasse não mais agora uma água de um batismo, como o batismo de reconhecimento do pecado de São João Batista, mas
a água do Espírito Santo que apaga o pecado. A água lava, mas a água não tem o poder de lavar a alma. Mas a água que o Espírito Santo santifica, esta água sim tem o poder de apagar os pecados. Era preciso então que Jesus entrasse nessa água para que fosse instituído este sacramento. Ele purificasse essa água e o sacramento se resumisse exatamente nisso. A graça da água que nos faz nascer de novo. Antes estávamos mortos pelo pecado, agora somos novos, renascemos pela graça do batismo. Mas há um segundo batismo que Cristo fala, há uma segunda graça, nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é o que os apóstolos têm a experiência no dia de hoje, esta vida nova neste dia. Ora, os apóstolos haviam sido batizados por Cristo. Os apóstolos viviam com Cristo. Eles eram os primeiros discípulos. Aqueles que permaneceram fiel, apesar de algumas dificuldades que nós temos aí, vimos na Semana Santa. Mas eles permaneceram. O próprio Cristo atraiu eles de volta para que eles fizessem a obra ao qual o Pai tinha convocado, chamado. Assembleia, igreja, significa convocação. Eles foram convocados pelo Pai para perpetuar a palavra de Cristo, e não somente a palavra, mas os sacramentos, o batismo. Era necessário que estes homens fizessem aquilo que eles haviam aprendido, mas não eram eles que estavam fazendo, era o Espírito Santo. Ora, é neste dia que João e Pedro, eles no Sinédrio, testemunham o Cristo, testemunham a salvação, testemunham o Senhor. E esse testemunho, ele altera a vida deles, altera interiormente. Ele faz com que eles agora preguem a palavra de Deus viva, ou seja, preguem o próprio Cristo, façam a história acontecer agora, porque agora estes homens renasceram no Espírito. Não são mais eles que pregam, não são mais eles que falam, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo que coloca este poder, é um poder vindo do céu, um poder concedido por Deus pela graça. Homens não são capazes de fazer isso. Homens matam, homens enganam, homens pagam, caluniam para que estas coisas sejam colocadas em prática. Não estas coisas, mas as coisas do mundo. Ora, estes homens, eles agora pregam sem nenhuma condição. Eles pregam livremente. Eles não estão acorrentados ao dinheiro, a um poder maior, um poder opressor, vamos assim dizer, e usar essa palavra. Eles estão conformados ao próprio Cristo. Eles estão em Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Eles estão em Cristo. Eles vivem esta graça e realidade porque é o próprio Cristo atuando neles. Daí o grande medo. O mundo tem medo de Cristo. Interessante isso, né? O mundo quer negar Cristo. O mundo quer continuar matando Cristo. Ora, o mundo quer abortar. O mundo quer matar os Cristos em potencial. Aqueles que ainda nem nasceram. Porque Cristo está para nascer novamente. Agora com uma força muito maior. No meu coração, no seu coração. No seu coração. Cristo quer nascer no seu coração.
E o mundo quer abortar este Cristo. Cristo quer te dar esta graça, esta força, este poder. Mas o mundo, com todas as suas mazelas, misérias, todas as suas aflições, ele quer tirar Cristo de você. Não deixe, reze, fique em silêncio, comungue o Cristo. Se você tem dificuldade para ir à igreja, ir à missa, tem problema. Liga para um padre, liga para a igreja, liga para o bispo. Não faça reboliço. Ligue, fala, olha padre, eu preciso confessar, eu preciso comungar o corpo de Cristo. Eles são homens santos, a serviço de Cristo. Neste dia, pode ocorrer que alguém te negue a Eucaristia, mas pode ocorrer também que uma força interior dentro de você, um amor grande, coloque assim dentro de você: olha, é preciso antes obedecer a Deus do que os homens. Não desista, continue, procure, persista. Acaso o nosso pecado é maior do que Deus? Acaso o nosso pecado é maior do que a graça de Deus? Não, não é, nem um pouco. O nosso pecado, sim, deve ser motivo para que Deus olhe para nós, olhe para este pobre, infeliz pecador, miserável, nojento, dilacerado pelo mundo, por todas estas misérias, porque nós vivemos num vale miserável, num vale de lágrimas, como nós rezamos em Salve Rainha. O nosso pecado, sim, deve ser desta forma, para que nós possamos atrair um tão grande, um tão bom Redentor e Salvador, para que disto nós possamos comungá-lo, amá-lo. Comungar é amar, comungar é fazer parte, é estar em comunhão. E de fato, nesta época de pandemia, nós temos a experiência de ver o quanto nós não estamos em comunhão com Deus. Isso deveria ser motivo de ódio dentro de nós, odiar, detestar o pecado, ter nojo do pecado, para nós afastarmos ele de nós, para nós retirarmos esse pecado nojento que habita dentro de nós e desejar a graça, desejar o Cristo, desejar apenas o Senhor que nos salva, nos liberta, nos cura. Pedro e João, movidos por esta graça do Espírito Santo, sabiam, viviam exatamente desta forma, isto que eu estou vos falando. Ambos tinham a completa certeza, não eram mais eles que pregavam, que falavam, era o próprio Cristo. E quando este Cristo viveu dentro deles, como que uma Eucaristia vive dentro do tabernáculo, vive dentro de um sacrário, nada mais os aprisionava. Eles não eram mais prisioneiros de nada. Eles apenas proclamavam aquilo que o Espírito Santo queria dizer. Proclamar aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Como você tem usado a sua língua, a sua boca, a palavra?
Você tem proclamado aquilo que o Espírito Santo quer dizer? Ora, está na hora de começar a mudar um pouco isso. Está na hora de pensar como o Senhor pensa, de viver segundo a sua graça. Está na hora de ser habitado pelo Espírito Santo. Está na hora de nós sermos tabernáculos vivos do Senhor. Estamos vivendo uma grande guerra espiritual, uma enorme guerra espiritual. Nós não iremos vencer. Nós estamos sendo como que derrotados incessantemente, constantemente. Cristo já venceu esta guerra. Cristo vence sempre as batalhas. Nós, sem Cristo, não vamos vencer as guerras. Na Idade Média, aqueles que partiam para a guerra colocavam em seus estandartes a cruz de Cristo. Hoje nós temos vergonha de andar com um cordão, com o crucifixo pendurado. Nós devemos amar. Nós devemos viver com Cristo. Cristo vivo em nós. Que a nossa vida seja um estandarte que carrega a cruz de Cristo. E assim nós venceremos. Nós vamos para um breve intervalo musical. Por providência de Deus, Deus colocou uma música aqui para nós ouvirmos, que se chama